Olá jogadores, tudo bem? Como vocês sabem, na primeira parte desse vídeo aqui eu explorei o exterior todo da cidade SBC Glockin, né, que é a área segura do Sword Art Online Fatal Bullet. E como prometido no último vídeo, hoje eu vou mostrar para vocês aqui os interiores que tem na cidade. Então eu vou começar aqui pelo prédio da casa do jogador, que só aqui já vai ter vários interiores pra gente analisar. Então vamos ver como é que eles são. Primeiro eu vou começar aqui pela casa do jogador, né? Eu tenho a casa completa do jogador. Pra quem não sabe, o jogador ele tem uma casa menor que é só o quarto. E pra quem tem a DLC, tem a casa completa. Só queria logo avisando pra vocês que a maioria dos interiores vai estar com essa iluminação estranha, que vocês estão vendo, tá claro demais, parece estar sem textura. Isso não é por causa do jogo, tá? Isso é porque o meu jogo tá com os gráficos todos no mínimo pro meu PC aguentar o jogo, tá? O normal não é ser assim, né? Ser uma iluminação bem mais bonita. Mas enfim, começando aqui a porta do meu quarto, que são observação, eu queria fazer uma porta meio estranha, futurista aqui. Aí tem esse teto todo iluminado, com um design bem específico, eu diria. Tem muita coisa nesse teto, eles não deixaram nada muito simples. Aqui a gente tem os nossos dois terminais, aqui que a gente pode acessar a loja, aqui que a gente pode acessar os dados de personalização, e aqui no meio a nossa caixa de itens. E uma coisa que eu gosto muito de falar, no caso que eu gosto muito de observar sobre esse quarto, é o design dessa janela. Eu não sei porquê, mas eu gosto muito do fato dessa janela não ser só um vidro simples transparente. Eles fizeram esse design com esses quadrados e retângulos assim, pra ser como se fosse um vidro meio rústico assim, meio feito à mão, sabe? Eu acho isso muito legal, eu gosto bastante do design desse vidro. Não parece só um vidro simples, tanto faz, sabe? Dá uma sensação de ser algo meio futurista. É a paisagem do quarto que não faz tanto sentido, porque como vocês sabem, do lado de fora é um prédio no meio de uma cidade, e aqui a gente tá no meio do nada, só dá pra ver umas nuvens e esse nevoeiro. Aqui a gente tem essa mesa e umas cadeiras, que infelizmente não dá pra sentar nelas, né? Coisa que tinha nos outros jogos do Sword Art Online. Aqui a gente tem a cama, que nas DLC serve pra você reiniciar a história da DLC. E infelizmente também não dá pra deitar nela ou dormir nela, que dá nos outros Sword Art Online, que eu já falei isso várias vezes. É estranho que isso é uma mecânica que já tinha nos outros jogos, eles só tiraram nesse. Ou não deu tempo de colocar, né? Inclusive eu acho uma cama meio sem graça, ela é muito detalhado lá de fora, mas a cama em si é meio estranha, esse travesseiro meio bizarro aqui. Eu sei que a intenção era ser meio futurista, mas sei lá. Aqui a gente tem essa televisão que serve pra gente examinar as cutscenes do jogo, ou artes do jogo, dá pra ver tudo aqui. E aqui a gente tem esse armário bem vazio, só tem duas caixas. Eu não sei o que é isso aqui do lado da caixa que tem. Aqui tem essa porta legal, diferente daquela ali, uma porta com um design interessante, simples. Você se aproxima, a porta abre. E ela não abre, né, só dividida no meio, ela é dividida nesse desenho, assim, que faz uma curvinha. E eu acho isso bem legal, eu gosto bastante do design dessa porta. Aqui eu não sei que área era pra ser da casa, eu acho que era pra ser tipo uma cozinha, eu diria, né? Até que tem coisas de cozinha ali, já vou mostrar pra vocês. Aqui tem o aprimorador de acessórios. Aqui tem o... Deixa eu não sei o nome disso aqui. Biblioteca de vozes. São essas caixas de som gigantescas que tem dos dois lados. A gente tem uma cadeira só, uma mesa com aparentemente um bolo, um armário com coisas de cozinha, né? A gente pode ver aqui que tem pratos, xícaras, tem um bule ali, copos e uns guardanapos ali embaixo, eu acho que é. Novamente a janela com o design que eu gosto. Aqui a gente tem uma pia bem grande, mas enfim, uma pia normal, até que detalhada até demais para não serve para nada. Aqui tem uma... Não sei o que era pra ser isso, que comida que era pra ser essa, mas tá bem feio, inclusive, né? Em cima de um fogão, que deve ser provavelmente um fogão por indução. Aqui a gente tem provavelmente a mesa de jantar, né? Tem várias cadeiras, essas mesas. Tem um copo cheio de alguma bebida que eu não sei o que vai ser. Xícaras, copos, pratos. Tem uma saladinha ali. E esse frango também tá bem feio, mas eu deixo passar porque afinal o fogo desse jogo não é
comida, né? Esse lado aqui a gente tem essas plantas bem legais, acho elas bem bonitinhas, como o cenário inteiro dessa cidade não tem plantas, que eu falei que deixa o cenário bem morto, tem umas plantinhas dentro do seu quarto, é legal, dá uma sensação de privacidade. Aqui a gente tem a Argo, só que aqui ela não vende informações pra nós, ela só fica aqui no nosso quarto pra gente conversar. Aqui a gente tem esse teclado que a gente pode usar pra ouvir as músicas do jogo, tem a cadeirinha aqui, seria muito legal se tivesse como tocar ele, inclusive. Outra planta e novamente janela legal que dá para ver a outra área da nossa casa, né? A gente já vai para lá. A Alice e a Yuki sentadas aqui, enfim, não dá para saber se elas estão conversando porque não tem nenhum balãozinho de conversa nem nada, então suponho que elas estão sentadas e encarando uma outra aqui sem fazer nada. Indo para a terceira área do quarto aqui, passando por essa porta legal de novo, a gente tem aqui mais planta, duas escrivanias, né? Eu diria, com possivelmente que era para ser uns computadores aqui. Aqui tem mais camas que essas servem para você conseguir ver todos os diálogos que tem no jogo. É bem interessante. Uma planta e aqui tem uma espécie de banheiro aberto que é meio estranho. Aí tem essa cadeira aqui, uns armáriozinho, eu diria. E uma banheira com uma toalha extremamente realista comparado ao resto dos objetos que estão presentes nesse quarto. E com uma água um tanto estranha, né? Que parece que tem um mar dentro da banheira, não parece uma água normal. Mas enfim, um armário bem mais cheio do que o do nosso quarto, inclusive, né? Ele tá cheio de livros, de caixas, mais plantas. Aqui tem mais personagens não conversando, só sentado se encarando aqui esses sofás. E aqui tem um detalhe bem legal da casa que eu acho, que é essa televisão que em vez dela mostrar uma imagem aleatória, ela tá mostrando um mapa do deserto remanescente, né? E inclusive tá marcado certo a posição dos bosses, que é onde tem esses símbolos aí no mapa. Enfim, a casa vai estar sendo isso, né? Agora eu vou mostrar pra vocês os outros cenários, vou tentar acelerar um pouco aqui. Aqui a gente tá no quarto do Kirito, que é completamente diferente da nossa própria casa, né? Temos o próprio Kirito e outros personagens da turma dele. Aqui a gente tem esses bancos com uma mesa de vidro no meio e não sei o que era pra ser isso, né? Essa plaquinha aqui no meio, que interessante que ela faz sombra através do vidro, que é legal. Tem esse carpete xadrez, uns detalhes com piso de madeira também, que dá uma sensação de que o quarto dele é bem mais rústico do que futurista, né? Diferente da nossa casa. Um vidro com textura diferente também na nossa casa. Outra televisão. E aqui uma porta com design diferente, ela se divide em 3 para abrir e a gente vai pro quarto do Kirito, né? Que possui 3 camas de casal, mais pisos de madeira e carpete em xadrez, fazendo o quarto ser bem mais rústico, eu diria até que é mais bonito do que o nosso. E aquela janela diferenciada novamente aqui, que dá para ver o infinito e além aqui. E a gente também, por algum motivo, tem o Wilde e a Alice dentro do quarto do Kirito. Uma observação que eu acabei fazendo aqui, que também tem um pouco de madeira no teto, assim, que isso também dá um detalhe mais pro quarto dele, que é bem interessante. Agora a gente veio pro cenário que sempre pra mim é o mais estranho de se ver, porque é um cenário que a gente vai acessar quase nunca no jogo, que é a sala do esquadrão do Itsuki, né? Então pra mim tudo aqui é quase novidade, apesar que não é a primeira vez que eu vim aqui, mas como eu disse, a gente quase nunca vem aqui, né? Ela também é bem diferente do que a gente vê no resto do jogo, ela tem bastante esses detalhes vermelho, cores vinho misturado com cinza, elas não são igual os outros cenários futuristas que a gente vê no jogo, tem essas mesas com cadeiras de reunião aqui, parece uma mesa com computador onde provavelmente o Itsuki, né, que é o líder dos esquadrões, fica. Vários telões, aquela janela que eu gosto, novamente, só que no alto. Algumas plantas com flores, inclusive, dessa vez. Uns armários da mesma cor da parede, né, esse vermelho escuro, vinho. Mais armários com livros aqui e tal. E aqui a gente tem, de novo, aquela porta que se divide. E possivelmente um quarto, né, aqui a gente tem uma mesinha, 2 cadeiras. Esse sofá legal, mais armários e uma cama, né? E com essas janelas que ficam no alto, que eu achei bem legal o design aqui. Eu acho que até agora esse aqui é o melhor design de interior do jogo, assim. Eu acho que é o que mais me atraiu. Até a cama legal, inclusive com travesseiro normal dessa vez. Provavelmente no quarto do Kirito também tinha travesseiro normal, mas eu esqueci de citar. Mas eu gostei bastante aqui, eu acho esse cenário bem... Pode ser porque pra mim ele é diferente, pode ser por isso que eu tenho essa impressão de gostar mais, mas achei ele mais bonito que a maioria, né? Agora na sala do esquadrão PVP, que é onde você pede as suas missões PVP para caçar outros jogadores, né? Aqui a gente vai ter
cores cinza e verde escuro, dá uma sensação um pouco mais militar nessa sala. E essa sala não tem outras áreas, ela é só esse quadradinho aqui mesmo. Outras janelas com designs diferentes do que a gente viu nos outros quartos. Tem bastante personagens aqui também, né? Provavelmente NPCs sendo jogadores indo pegar missões. Aqui a gente tem essa mesa, provavelmente uma mesa de reunião com cadeiras, né? Um telão aqui em cima, plantas novamente, aquela mesma mesa do quarto direito, inclusive com a mesma plaquinha em cima. Aqui a gente tem um armário e um jogador aqui. Mais telões aqui em cima, aqui a gente tem uns computadores que onde ficou os NPCs que dão as missões pra gente. Mais armários, mais mesas para reunião. Aqui não é tão detalhado assim em questão, é meio repetitivo. Mas é um cenário bonito, né? Principalmente por causa dessas luzes verdes aqui, dando contraste com o cinza, eu acho que ficou bem legal. E aqui tem esses sofás e uma televisão aqui também, praticamente. E eu acho que desse cenário vai estar sendo só isso mesmo. Tem esse lustre meio esquisito aqui, mas legal. Enfim, um cenário legal esse aqui, eu acho ele bonito. Mas não tem muito o que falar sobre. Agora a sala do esquadrão PvE, trazendo novamente outra combinação de cores pra gente, né? Agora a gente tá vendo um cinza, azul e rosa. Uma combinação de cores que até que eu gostei bastante também. Eu ainda acho do quarto do Itsuki mais bonito até agora. Mas enfim, esse cenário é um pouquinho mais diferente também. A gente tem modelos de mesa e cadeiras que a gente não vê nos outros interiores. Plantas ali do lado, aquela janela que a gente viu. O NPC com que a gente conversa aqui, esses telões em vermelho. Detalhes em azul em cima. E eu acabei de reparar nisso aqui. Eu não sei se sempre teve isso aqui ou se aparece depois, mas eu nunca tinha reparado nisso aqui. Tem essa estátua do Ghoulspit, eu acho que assim que se pronuncia, eu não lembro mais, que é um dos bosses do jogo. Eu nunca tinha reparado nisso e eu achei isso bem legal. Inclusive, dá pra ver, ele tem uma textura realmente como se ele fosse meio de cerâmica assim. E como eu disse, eu não sei se isso sempre teve aqui, eu nunca reparei, ou se tem depois que você termina o jogo ou algo do tipo, mas eu achei muito legal essa estátua aqui, deu uma exclusividade a mais pra esse cenário assim, deixou ele mais característico do que os outros. Muito legal esse aqui. Aqui a gente tem uma outra sala, novamente com as portas que se dividem, caixas de som, o pianinho, telão, janela na lateral, tem alguns jogadores também aqui, e por algum motivo aqui tem essa banheira gigante aqui, que inclusive ela foi modelada para existir apenas nesse cenário aqui, novamente com água de mar. Mas muito legal os detalhes. Eu não sei para que serve essa banheira, mas enfim. Mas ainda assim, até agora o que mais me conquistou desse cenário foi o boss aqui em estátua. Achei isso muito legal mesmo. E agora o último interior desse prédio é a sala de onde você pega as missões de caça ao tesouro, né? Novamente trazendo umas cores verde, mas agora um verde mais oliva. Esse sim parece ainda mais militar do que aquele. Também um cenário mais cheio, com NPCs. Muito legal. A gente também tem um detalhe desse cenário, que é ter bastante desses baús, que é pra justamente mostrar como são os baús de tesouro que você tem que achar, né? Os baús de loot em geral do jogo. Aí tem várias cadeirinhas aqui pra sentar, mesa, que a gente já viu antes. Esse piso mosaico aqui, que eu gostei bastante. Se eu não sei se tinha nos outros, eu não prestei atenção, mas detalhe legal. Mas armários, aqui tem 2 baús, inclusive o de baixo, baú de loot, o de cima, baú de munição. Telões ali atrás, mais baús, os NPCs pra gente pedir as missões. Personagens conhecidos nossos, que tem uma mesa de reunião, também é um modelo reutilizado da sala do Itsuki, só que de outras cores, e por algum motivo tem uma pia aqui, que é a mesma da nossa casa, né? Não sei porque tem essa pia, mas enfim, esse lugar também não tem outra sala, é só essa aqui mesmo, mas enfim, o resto dos modelos é repetido, só mudar as cores, mas legal, cenário legal. Agora o último interior que a gente vai ver hoje é o saguão, que eu tinha prometido lá no começo do outro vídeo, né? Inclusive aqui, nessa porta de vidro, a gente consegue ver o lado de fora, né? Consegue ver a cidade. Esse interior tem muita coisa, mas eu vou tentar meio que passar por cima. Ele é meio que uma cúpula, como vocês podem ver, fica aberto ali em cima. Design bem legal. Tem várias coisas para fazer aqui, né? Vários NPCs para aceitar a missão. Portas, tem essas áreas que seria tipo para ser uma lanchonete de novo. Inclusive esses lugares tem no anime, aparece no anime, que é bem legal. Aqui tem terminais, aqui tem caixas de item. Aqui é o balcão para você entrar no modo PVP online. Provavelmente é uma das áreas com mais NPCs da cidade. Que a gente tem loja de armas, a gente tem terminais de missões, um portal
teletransportador, que você pode usar para ir para qualquer lugar do mapa. Aqui é onde é o balcão para acessar o modo cooperativo online. Outra área de lanchonete com vários NPCs. Que aqui é onde faz as missões de herói, né? E indo pro centro aqui, a gente tem outras IAs que cada uma tem um propósito, né? Uma que é o comerciante de medalhas, a outra mostra o seu ranking de jogador, outra o ranking de prêmio, e a outra o ranking do online. O design desse aqui não tem muito o que dizer, eles são um design futurista legal, eu acho que não tem nada muito feito com preguiça aqui, eu acho que é tudo bem feito. E mais importante, como esse é um cenário que está presente no anime, eu acho ele muito fiel ao cenário do anime. Eles são uma coisa que eles capricharam bastante, né? Com a única diferença que nos telões ficam só passando essas coisas escritas, não ficam passando algum torneio, alguma imagem de gameplay ou qualquer coisa do tipo, infelizmente. Mas enfim, e também acho muito legal essa estrutura flutuante aqui. Acho um design bem legal, assim. Na lateral aqui do terminais de acessar, de fazer missão, tem a logo da empresa que fez o Gangue Online. Eu acredito, se quiser, eu demorei bastante para reparar nisso, eu nunca tinha visto antes. Eu acho que é isso, né, dos interiores da SPC Glock. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, e deixe nos comentários o que você achou do vídeo e do que você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre. Então é isso, espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, apesar dele ter sido talvez um pouco entediante ou longo demais, e é isso, né, vou ficando por aqui e até a próxima.